Bíblia Sagrada, narrada com legenda, Orando a Bíblia, Gênesis capítulo 14. Por esse tempo houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elezar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamada Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Savé Kiriatim e os Oreus no monte Seir, até El Parã, à beira do deserto. Em seguida, voltaram e foram a Emispate, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também chamada Zoar, se prepararam para a batalha no vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Acontece que o vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer:
Fui eu que enriqueci Abraão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Manre, meus aliados. Louvado seja Deus. Pessoal, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. E mais um capítulo repleto aqui de curiosidades. As relações já vão sendo mais aquecidas. Ali já começa o primeiro versículo dizendo: por esse tempo houve guerra na região. Então Abraão, né, já tinha ali se estabelecido em Manre, talvez, né, com alguns dias de tranquilidade, mas por esse tempo houve guerra na região. E ali mostra, né, os reis, a guerra entre os reis. E interessante também que é muito pertinente, caso você tenha tempo e disposição, buscar informação sobre esses reis, né? Por exemplo, Anrafel, rei da Babilônia. Alguns estudiosos alegam que ele é o Nimrod, lá da Torre de Babel, né? E por aí vai. Mas o que seria pertinente para nós também é perceber que vai haver guerra. Cabe a nós a decisão de lutarmos em favor dos nossos, né? Porque a gente sabe que os reis ali, eles cuidavam de nações que não honravam a Deus, que eram muitas nações idólatras, né, que haviam se afastado da direção de Deus. Que a gente sabe que o ensinamento de Deus existia desde então, mas a maioria quis viver com seu próprio governo, né? Por quê? Que desde Adão, quando ele se esconde no jardim, ele poderia, né, ter falado a verdade ali para o Senhor: olha, Senhor, eu quis buscar meu próprio governo, porque quando queremos ser Deus, é isso, é agirmos no nosso próprio governo, governar, né, achar que somos capazes de governar a nossa própria vida sem o auxílio do Deus Altíssimo Soberano. E assim a gente vai entrando em sérias dificuldades, né? Então ali, Abraão, que depois ele tem um acréscimo aí de uma vogal em seu nome, a gente depois vai saber o porquê. Ele ficou sabendo, né, porque um servo de Ló conseguiu escapar de Sodoma, que sabemos que era também um povo perverso ali, com práticas abomináveis diante dos olhos de Deus. Mas Abraão, gente, ele mostrou ali generosidade e justiça em todo o tempo. Ele não queria a riqueza de homem, né? De homem nenhum. Ele foi ali, ele tinha aliados, o que é muito importante para nós. Nós precisamos de aliados, aliados na oração. Sabe de alguém que está passando por dificuldade? Liga para alguns amigos: olha, me ajuda em oração por essa pessoa, está passando dificuldade, vamos orar. Se pudermos fazer algo mais, vamos reunir força, vamos levar uma cesta básica, vamos levar um botija de gás, vamos, aliados para isso, né? Claro, já tem a igreja, certo? O pastor é uma bênção, só que ele tem também muitas responsabilidades, né? Então, Deus, ele vai contemplar o seu coração. Você não vai estar querendo passar por cima de ninguém. Você quer ajudar alguém? Faça o que o seu coração, Deus está mandando ali. Pegue e faça. Que Deus, ele é Deus que contempla todas as coisas, como minha irmã Margarete, a missionária Margarete, falou comigo ontem ao telefone. Deus, ele está patente a todas as coisas. Ela me explicou: ser patente é você ter o poder de patentear, né? Igual um policial, ele primeiro é soldado, depois cabo, depois sargento, ele vai recebendo patentes, né, de acordo com o seu desempenho. E assim é Deus conosco, de acordo com o nosso desempenho, porque a palavra fala, né, que será cobrado daquele que tem, né? Se nós temos que dar, que orar, que buscar, porque qual é a arma do crente? Qual é a arma do que crê, né? Do que crê em Deus? Jejum e oração.
Então Abraão ali, ele já demonstra isso, a coragem de buscar aliados para salvar, né, alguém que está sendo cativo. Houve uma escolha de Ló, claro, só que o verdadeiro adorador a Deus, ele não vai punir, ele quer ajudar, ele quer salvar. E Ló, mais uma vez, teve a oportunidade. E nem assim ele, né, se arrependeu, ele não aproveitou aquele privilégio de salvação, né? Quantas vezes nós temos o privilégio e não nos rendemos à graça maravilhosa de Deus Jesus Cristo. Então a gente vê ali, né, no versículo 10, muito bacana também, que já fala ali, né, betume, gente, é a mesma coisa que petróleo, né? Na região já demonstra ali ter poços de petróleo. E por isso que fala que quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, né, no poço de petróleo. Então a gente vê que o exército de Sodoma e Gomorra, gente, a Bíblia é fenomenal. E se a gente pede ao Espírito Santo de Deus para nos dar discernimento, e claro, a gente tem que pesquisar. Eu fui pesquisar, não, o que é betume exatamente? Eles são pós de petróleo. O exército dos reis de Sodoma e Gomorra, que era uma nação, né, com práticas abomináveis diante dos olhos de Deus. Então, quando o soldado foge, ele cai em um poço de betume. É uma coisa para a gente refletir, né? Quantos soldados estão caindo na ganância, se afogando na ganância? Petróleo é riqueza, né, gente? Petróleo é riqueza. Quantos soldados de Cristo estão desempenhando um papel errado, ao invés de irem para o joelho e oração e jejum, ficam arrumando contendas, discussões tolas em redes sociais e estão deixando de exercer o papel fundamental que é, por meio da oração, Deus realizar uma obra maravilhosa nos corações daqueles que Ele tem desejo de salvar. Então, Abraão foi ali, né, com os seus aliados, conseguiu recuperar todos os bens. Gente, eu estava ansiosa por esse capítulo. Eu tenho umas questões particulares, né, a respeito do que eu vou falar agora. Peço que vocês não me interpretem mal. Eu não sou contra dízimo. Eu sou contra como muitos líderes religiosos expõem isso de maneira até mesmo opressora, onde as pessoas se sentem culpadas se não ofertarem dízimo. Muitas das vezes a pessoa desempregada, a pessoa passando tanta dificuldade, a pessoa morando de aluguel, né? Eu só quero expor o que está aqui na Bíblia, está aqui na Palavra de Deus, porque muitos usam isso aqui de forma até errada, porque aqui a gente vê que aparece essa figura, Melquisedeque, que a gente precisa analisar desde o início, desde o princípio. O Senhor usa de genealogia, o Senhor mostra de onde a pessoa vem, para onde a pessoa vai e tal, e que morreu. E esse Melquisedeque é uma figura ímpar, que aparece aqui nesse capítulo 14, dizendo que é rei de Salém. Salém significa paz, que pode estar tipificando a Jerusalém primitiva, né? E primeira vez que aparece esse termo sacerdote do Deus Altíssimo. Então, vamos lá. Esse sacerdote, depois que Abraão resgata, volta vitorioso, né, com todos os seus aliados, ninguém se perde, né, e com todos os bens, as mulheres, os prisioneiros, Abraão venceu e trouxe todos os bens, certo? Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendita seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então essa figura Melquisedeque, sacerdote de Deus, também a gente pode parar e pensar assim, não, olha que bacana, é o Senhor alertando o seguinte:
A vitória não veio de você, foi Deus, né? Foi Deus, pelas mãos de Deus, pelo Deus Altíssimo, né? Bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Quando nos propomos a orar, a ler palavra, a jejuar, né? Nós temos que entender o seguinte: nós vamos fazer a nossa parte como Abraão ali fez a parte dele. Ele foi. E ele agiu com justiça, né? Porque, aliás, antes de mostrar que Abraão agiu com justiça em devolver os bens e tal, porque Deus, gente, Ele conhece o coração de cada um. E Melquisedeque aqui já é uma profecia para o Rei Jesus. É uma encarnação do Deus Altíssimo em algum lugar, em alguém, em alguma coisa. E aqui, essa aparição, porque até então, desde o primeiro capítulo, não se menciona nada de Melquisedeque, nada, né? E ali ele aparece e dá essa palavra para Abraão. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão, ao receber essa bênção profética, ele entrega a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Gente, veja bem, Abraão, quando foi para o Egito com Sara, Faraó enriqueceu Abraão. Abraão saiu do Egito podre de rico. Não lhe faltava nada. Claro que o próprio Deus ali providenciando todas as coisas. E conta todo o relato até aqui que Abraão estava rico. Você imagina, ele já tinha gado, o gado já devia ter se multiplicado um tanto, né? Ele já tinha aliados. Então Abraão era riquíssimo, pessoal. Ele nem necessitava realmente de ficar com bem nenhum dos outros. E aqui fala que ele entregou 1/10, que muitos apregoam, que é o dízimo, de todos os bens que havia recuperado. E acabou a história. Você pode ver que já no versículo 23 ali, não se fala mais em Melquisedeque, a gente não vê mais Abraão dando dízimo a seu ninguém, né? Então aqui, gente, é um ato profético, é um ato em que lá no Antigo Testamento aparece essa figura de Melquisedeque, prefigurando aí Jesus Cristo. E o rei de Sodoma, logo depois, ele já se antecede a Abraão. Veja bem, o rei de Sodoma disse a Abraão: devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Ele nem aguardou Abraão falar nada, né? Estranho. Eu gosto muito de analisar as coisas, porque o rei de Sodoma se antecede. Você acha que ele não queria as coisas? Muito estranho. Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abraão, na mesma hora, responde ao rei de Sodoma: juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Abraão aqui não quis ser ofensivo, não, mas ele percebeu, né? Porque muito estranho o rei de Sodoma se antecipando e já falando: devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas, né? Uma pessoa, sabe, e que realmente não tivesse interesse nenhum no coração, iria aguardar a reação de Abraão. Depois da reação de Abraão, eles poderiam dizer: não, Abraão, por favor, isso não me pertence, você que conquistou, não é verdade? Mas a palavra do Senhor é maravilhosa, é poderosa. Só estou dando algumas dicas, né, de percepção mesmo, dentro da própria palavra. E aí, Abraão fala, né, do contrário, o rei poderia dizer: fui eu quem enriqueci Abraão, porque muitas pessoas fazem isso, ajuda o outro para dizer: não, foi eu que ajudei.
Então, o sangue de Jesus tem poder, né? Então, Abrão fala, aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram. E peço que dê uma parte justa dos bens aos aliados. Aos aliados lá, né? Estou e Manre, os aliados de Abrão. Então, a gente em tudo tem que buscar justiça. Aqui, a generosidade de Abrão diante de Melquisedeque. Aqui está mostrando generosidade, reconhecimento em Deus. Não necessariamente usar essa palavra maravilhosa para impor práticas que muitas das vezes só beneficia a família de um líder espiritual. E não, como veremos em Atos, uma igreja primitiva em que tudo se reparte. Porque, gente, eu peço, eu imploro mesmo, vamos acordar, vamos estudar a palavra. É claro, se você tem, seu coração é generoso, oferte, dizime, mas não é uma obrigação. A gente vê aqui, se você está desempregado, se você está passando por momentos difíceis, seu pastor precisa compreender, né? E te auxiliar. Porque aqui Abraão era rico. Primeiro Deus o abençoou soberanamente, poderosamente. Por isso ele teve para dizimar. Então eu creio que eu primeiro tenho que ter para dizimar. É bíblico, está aqui na nossa palavra, na palavra de Deus. Está aqui na palavra de Deus. Então você que é inteligente, porque Deus nos dá inteligência, e Ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. A gente tem que sair de culpas que não existem. A gente tem que se libertar de culpas que não existem. E ler mais a palavra, se aprofundar para compreendermos melhor. É claro, o Senhor, a partir do momento que conhecemos o Senhor nos abençoa, nós vamos ter corações generosos diante dele. Os verdadeiros, adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então, se você está passando terríveis necessidades, fica dizimando, fazendo oferta e fazendo propósitos, tome cuidado. Vá orar ao Senhor realmente, para o Senhor te mostrar uma palavra. O Senhor, Ele quer nos dar a vitória, Ele quer nos dar a liberdade realmente. Sim, de ofertar, de dizimar a um sacerdote. Mas aqui é uma prática profética. E com relação a dízimos e ofertas, veremos mais lá na frente ainda. Coisas assim, que na Bíblia são esclarecedoras. Esclarecedoras. Então, meu irmão, então pessoal, vamos ajudar a nós mesmos a conhecermos mais a palavra de Deus, a nos aprofundar, nos aproximarmos mais de Deus e não nos culparmos com questões que foram criadas por homens, para nos afligir, para oprimir. E é maravilhoso ver Abrão, essa sabedoria dele em perceber o discurso do rei de Sodoma. Então vamos pedir a Deus sabedoria. Porque realmente Deus tem muito mais para nos dar. Amém? Vamos orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Suplico em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos conceda sabedoria e entendimento na sua palavra. Que possamos alcançar a verdade da sua palavra. O verdadeiro entendimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo do Senhor nos deu o verdadeiro discernimento da sua palavra, não para próprias paixões, mas para o cumprimento do seu querer em nossa vida. Que o Senhor nos liberte das opressões, que o Senhor nos liberte das mentiras, que o Senhor nos liberte da ganância, que o Senhor nos liberte, meu Deus, das culpas que são impostas em nossas vidas,
Em nome de Jesus, Pai, nos conceda sabedoria, assim como o Senhor concedeu a Abraão. Nos conceda a fé que o Senhor concedeu a Abraão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a alcançarmos também aliados que entendam a necessidade de buscarmos em oração. Nos fortaleça para jejuar também. Nos conceda vitória. Que não façamos nenhuma frente de guerra espiritual com intenção de ficar com despojos, com intenção de ficar com bens, mas com a verdadeira intenção de libertar vidas que estão aprisionadas por essa opressão, meu Deus, que tem regido, inclusive, muitos templos religiosos. Em nome de Jesus, meu Pai, necessitamos, talvez, Senhor, muitos que estão assistindo esse vídeo estão necessitados de que o Senhor dê vitória, de que o Senhor realmente prospere os seus caminhos, para que Ele verdadeiramente tenha alegria até mesmo em ser generoso. Ah, Senhor, eu preciso muito do Teu auxílio, da Tua ajuda, da Tua compaixão. Que o Senhor me perdoe meus erros, e que eu possa ser instrumento nas Suas mãos, Senhor, para levar o que está aqui na Sua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe a cada um de nós, nos proteja, que encontremos aliados fortes para recuperarmos também aquilo que os inimigos do Senhor têm tentado roubar de nós. É o que eu clamo, Senhor, neste momento, nesta hora, em nome de todos nós, por todos nós, mas em um único nome, o nome que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, Teu Filho amado. É em nome de Jesus que eu suplico. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Me perdoe qualquer coisa. Se você quiser deixar aí algum comentário, né? Peço que tudo seja mesmo dentro, né? De acordo com a palavra. Vamos refletir, né? Não falo nada aqui contrário à palavra. Eu estou analisando a palavra, vendo o que está escrito. Se você quer acrescentar, deixa aí no comentário. Vamos juntos aprender mais da palavra de Deus, para que possamos ser fortalecidos, porque a própria palavra futuramente diz que nós seremos rodeados de falsos cristos, falsos profetas, e a gente precisa se defender desses falsos profetas. Peço que vocês orem por mim, né? E que me ajudem, né? Me ajudem, deixem os comentários. A todos, né? Que Deus abençoe. Um grande beijo. Fico com Deus. Obrigada.